Fala galera, nesse vídeo a gente vai provar um teorema, tá? Então vamos enunciar. Sejam a função f de domínio A em R e contra domínio R, tá? E g de domínio B em R e contra domínio R, funções, tá? Funções de uma variável. Então, se acontecer nossas hipóteses, que eu vou listar aqui agora, que é o limite da nossa f de x, quando x tende a um certo valor a for igual a zero, e a nossa segunda hipótese, que que deve existir um m maior que zero, tal que o módulo da nossa g de x seja menor que esse m, então o limite da nossa f de x vezes a nossa g de x, também quando x tende a A, vai ser zero, tá bom? Então, esse é o nosso teorema que a gente vai provar. Antes, eu queria falar dessa hipótese 2 aqui. O que ela significa? Bom, isso aqui quer dizer que a função g é limitada, né? O módulo dela ser menor do que n. Quer dizer que g é limitada, né? Então, vou botar aqui, ó, isto g é limitada, tá? Como assim limitada? O que significa isso aqui? Ó? Módulo de g ser menor do que m. Bom, segue da definição de inequação modular que a g de x vai estar entre menos m e m. Concorda comigo? Isso é lá da definição de inequação modular, que a gente aprende lá no ensino médio. Então, por isso que ela é limitada. Ó. A g vai estar entre menos m e m. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever que módulo de g de x vai ser menor do que m. Tá? Então, isso quer dizer que a função g é limitada. Visto isso, vamos partir para a nossa demonstração. Então, demonstração, tá? Já vamos escrever a definição de limite na nossa hipótese, tá bom? Na nossa hipótese I1. Na nossa hipótese 1, vamos escrever a definição de limite. Nessa hipótese aqui, ó. Certinho? Então, vamos lá. A gente já está acostumado já a escrever definição de limite. Então, dado um epsilon maior que zero, né? Dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que x pertence ao domínio de f, né? E a distância de x até A, claro, por ser distância maior do que zero, e essa distância vai ser menor do que delta. E isso deve implicar o quê? Isso deve implicar que a distância de f de x até L, né? Lembram? Só que L aqui no caso é zero. Então a distância de f de x menos zero deve ser menor do que epsilon. Só que a distância de f de x até zero, ou seja, f de x menos zero vai ser o próprio f de x, tá? Isso é menor do que epsilon. Então, essa é a definição para a minha primeira hipótese. Agora, vamos escrever a definição para a nossa tese, né? A gente escreveu essa definição, foi da nossa hipótese, tá? Vou botar aqui. Hipótese. Tá bom? Agora, vamos escrever a definição para a nossa tese, que é o que a gente quer mostrar. E seria isso aqui, ó. Como ficaria essa definição para isso aqui? Vamos ver. Então, vou baixar um pouquinho aqui. Então, ficaria assim, ó. Agora seria para todo epsilon' maior que zero, existe um delta' maior que zero, tal que x pertence ao domínio de f, né? E a distância de x até A vai ser, obviamente, maior do que zero e menor do que delta', e isso implicar o que para a gente? Isso implicar para a gente que a distância de f de x até L for menor do que epsilon. Só que f de x agora é esse produto aqui, ó. Então ficaria esse produto f de x vezes g de x, né? Ficaria f de x vezes g de x, menos nosso L, né? Que seria o resultado aqui, que é zero.
Só que f de x vezes g de x menos zero vai ser o próprio f de x vezes g de x. Isso vai ser menor do que epsilon, tá bom? Isso aqui é a nossa tese, que é o que a gente deseja mostrar. Na verdade, aqui seria epsilon', tá bom? Porque eu supus aqui um epsilon', tem que ser diferente. Agora, pessoal, vamos fazer uma pequena manipulação algébrica aqui, tá bom? E vamos fazer isso no seguinte termo. No módulo de f de x vezes g de x, certo? Isso aqui eu posso reescrever assim, ó, módulo de f de x vezes o módulo de g de x, certinho? Até agora nenhuma novidade. Beleza. Mas da nossa hipótese 2, módulo de g de x é menor do que m, certo? Estava na nossa hipótese 2, que está aqui acima. O módulo de g de x é menor do que m. E da nossa hipótese 1, nós vimos que, da nossa hipótese 1, módulo de f de x é menor do que epsilon. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que é menor do que epsilon. Então, olha só. Eu tenho uma coisa que é menor do que m e uma coisa que é menor do que epsilon se multiplicando. Então, isso daqui eu posso afirmar o seguinte. Eu posso afirmar que isso aqui vai ser menor do que se eu multiplicar epsilon vezes m. Concordam comigo? Por quê? Isso se dá porque f de x já era menor do que epsilon, tá? E, na verdade, o módulo de f de x já era menor do que epsilon e o módulo de g de x já era menor do que m. Então, se eu multiplicar epsilon vezes m, com certeza isso vai dar maior do que módulo de g de x vezes módulo de f de x, certo? Por quê? Porque m e epsilon já são maiores que esses dois aqui. Já são maiores. Então, se eu multiplicar eles, vai continuar sendo maior do que o produto deles. Certinho? Compreendida essa parte, então a gente pode tirar de conclusão o seguinte. Isso aqui vai ser menor que epsilon vezes m, tá? É por causa das nossas hipóteses. Então, aqui da nossa hipótese 2, isso aqui é menor do que m. Isso aqui é da nossa hipótese 1, isso aqui é menor do que epsilon. Certinho? Então, concluímos isso até agora. Então, com base nisso, pessoal, olha só. Isso aqui vai implicar o que para a gente? Agora, voltando esse produto dos módulos, fazendo em um módulo só de novo, nós vamos ter módulo de f de x vezes g de x menor do que epsilon vezes m. Então, temos isso concluído aí, tá bom? Agora, repare que da nossa tese nós temos módulo de f de x vezes g de x menor que epsilon'. E aqui embaixo nós temos que essa mesma coisa é menor do que epsilon vezes m, tá? Mas o que a gente quer provar é que isso é menor do que epsilon', tá bom? É isso que a gente quer provar, que isso aqui é menor do que epsilon'. Então, o que a gente deve fazer aqui para isso aqui ficar desse jeito aqui, menor do que epsilon'? O que deve ser feito aqui, nessa parte aqui? Bom, basta que a gente tome epsilon sendo igual a epsilon' sobre m, tá? Basta tomar epsilon igual a epsilon' sobre m. Por quê? Quando epsilon for epsilon' sobre m, na verdade, eu cortaria aqui o m com m e sobraria epsilon'. Aí teria o que a gente quer provar, que o módulo de f de x vezes g de x é menor do que epsilon', tá bom? Então, pessoal, basta tomar epsilon igual a epsilon' sobre m, certo? Então, basta tomar epsilon igual a epsilon' sobre m e a demonstração está encerrada. Por quê? Pois, tomando epsilon igual a epsilon' sobre m, vai existir o nosso delta, né? Vai existir o nosso delta', na verdade, tal que a distância de x até a vai ser maior que zero e menor que delta'. Isso vai implicar o quê? Módulo de f de x vezes g de x, né? Menor que epsilon vezes m, certo? Epsilon vezes m, porém epsilon vai ser epsilon' sobre m, né? Aí eu vou cortar m com m e vou ter o quê?
epsilon', certo? Então, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser o mesmo que epsilon' sobre m vezes m, certo? Corto m com m, isso aqui vai ser igual a epsilon'. Então, a gente fica assim com a definição. Ó. Existe epsilon' tal que 0 menor que módulo de x menos a, menor que delta', implica módulo de f de x vezes g de x menor que epsilon', que era o que a gente queria mostrar, tá bom? Então, com isso está demonstrado aí o teorema. Agora, vamos à parte prática. Vamos ver alguns exemplos de como aplicar isso. Pessoal, lembrando que exemplos famosos de funções limitadas são as funções seno e cosseno, certo? Por quê? Porque podemos expressar... Então, vamos botar aqui. Exemplos de funções... Exemplo de funções limitadas, tá? Limitadas, ok? Então, nós temos exemplos aí de funções limitadas famosas, que são as funções trigonométricas. Tanto a função seno como a cosseno, né? Por exemplo, ó, f de x igual a seno x. A gente sabe, desde o ensino médio, que essa função ela é limitada, né? Por quê? Então, vou botar aqui. É limitada. Pois a sua imagem está entre menos 1 e 1, né? Ou seja, a nossa função seno x ela está entre menos 1 e 1, correto? Não é assim que a gente aprende? Isso quer dizer o quê? Isso implica o quê? Que o módulo da nossa f é menor ou igual a 1, certinho? Isso quer dizer que ela é uma função limitada. E o mesmo caso vale para a função cosseno, tá? Então, vamos botar aqui, esse foi um exemplo. Vou botar um outro exemplo. A função g de x igual a cosseno x é análoga, tá? Ou seja, também podemos expressar ela desse jeito aqui, e ela também será limitada. Com isso, vamos a um exemplozinho de aplicação do teorema que a gente demonstrou aqui, tá? Exemplo. Por exemplo, calcule o seguinte limite. Limite, quando x tende a zero, de x ao quadrado vezes cosseno de 1 sobre x, por exemplo. Calcule isso daí. A gente pode utilizar o resultado que a gente acabou de ver, né, no nosso teorema. Se nós temos o produto de duas funções, onde o limite de uma vai para zero e a outra é limitada, o limite desse produto vai ser zero, certo? Então aqui, como o limite de x², quando x vai para zero, é zero, e a função cosseno, vou botar assim, e f de x é igual a cosseno de 1 sobre x é limitada, todas as funções trigonométricas seno cosseno ou derivadas de seno cosseno, funções que derivam das funções seno e cosseno, por exemplo, essa daqui, cosseno de 1 sobre x, todo esse tipo de função aí será limitada também, tá bom? Então, como o limite da primeira função, que é x ao quadrado, quando x tende a zero, vai para zero, e a função cosseno de 1 sobre x é limitada, isso vai implicar o quê? Que esse limite ali, limite de x ao quadrado, quando x tende a zero, isso que multiplica o cosseno de 1 sobre x, vai ser zero, tá bom? Utilizando o resultado que a gente viu acima. Então, pessoal, eu limpei aqui um pouquinho a frente para a gente falar de continuidade para encerrar a aula, tá? Então, quando uma função é contínua em um ponto, então vamos pegar aqui uma função f
cujo domínio é um conjunto A da reta real, e o contradomínio é o conjunto dos números reais também, tá bom? Então, seja f essa função, dizemos que f é contínua em A pertencente em Azinho pertencente a Azão, isto é, dizemos que f é contínua em um valor do seu domínio, certo? Se e somente se o limite da nossa função f de x, quando x tender a esse A do domínio, for igual à imagem da função nesse ponto, tá bom? Isto é, se e somente se o limite de f de x, quando x tende a A, for igual a f de A. Aí dizemos que, se isso acontecer, dizemos que f é contínua em x igual a A, tá bom? Então, se a gente verificar isso aqui, a gente pode afirmar que f é contínua em x igual a A. Agora, e se a gente quiser saber quando f é contínua em todo o seu domínio? A gente vai ter que verificar ponto a ponto. Para cada valor do domínio, a gente vai ter que verificar se ela é contínua. Se a gente quiser saber se ela é contínua no seu domínio todo ou não, tá? Se algum ponto furar isso aqui, significa que ela não vai ser contínua em todo o seu domínio. Então, com isso, a gente pode definir uma coisa. F é contínua, a gente diz que f é contínua apenas quando for contínua em todo o seu domínio, tá? Em todo domínio, tá bom? Então, não basta só ser contínua em um valor de x, igual a gente viu aqui no valor A. Tem que ser contínua em todo o valor da reta, tá bom? Do eixo x. Então, essa ideia de continuidade é bem rapidinho mesmo. Isso aqui é uma definição, tá? Definição. Então, para essa aula é isso. Lembrando que eu vou deixar esse PDF aqui na descrição. E até o próximo vídeo.